Mateus, capítulo de número 25, verso de número 1. Glória a Deus. Se você encontrou, por favor, me sinalize dizendo amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E se você concorda com isso, diga amém. Queridos irmãos, nós sabemos que a esta altura Jesus já estava nos últimos dias, semanas, da crucificação ou do fim do seu ministério terreno. A Bíblia vai nos dizer que em um dado momento, Jesus, lá próximo ao templo, a beleza da ampliação do templo que estava sendo feita àquela altura, vai chamar a atenção dos discípulos a externar essa admiração, a dizer que aquelas pedras, aquele templo era muito bonito, era belo. Jesus contrapõe dizendo que ali não ficaria pedra sobre pedra. Aquela afirmação de Jesus traz uma dúvida no coração dos discípulos, que em um dado momento eles perguntam quando isso aconteceria e quais sinais seriam ou aconteceriam para que eles compreendessem que era o fim de tudo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus calmamente agora irá mencionar para os discípulos, e Mateus irá registrar para nós no capítulo de número 24, a qual temos, que Jesus dirá que o fim será marcado por homens que se levantarão com palavras de engano. Jesus dirá que nos últimos dias haverá guerras e muitas guerras. Haverá um embate entre nações contra nações. Reinos irão se levantar contra reinos. Irão se utilizar da sua força bélica, da sua força militar, para que assim pudesse destruir o seu opositor, o seu inimigo. Mas você percebe que Jesus não para por aí e diz que nos últimos dias será marcado também por fome, por doenças, por peste. Você perceberá que diante disto tudo Jesus irá mencionar que nos últimos dias
irá haver uma propagação de homens que se levantarão sob o título dizendo que eles são o Salvador do mundo, eles são o Cristo. Haverá uma disseminação em massa de homens tentando enganar, e Jesus dirá que, se for possível naqueles dias, eles se utilizarão de todos os mecanismos para enganar até os escolhidos. Jesus dirá que nos últimos dias também a multiplicação da iniquidade levará a muitos o fervor, o amor esfriar. Você perceberá que nos últimos dias serão dias difíceis. Há um comparativo dizendo que são semelhantes a dores de parto. Serão dias aonde aqueles que estão de pé deverão cuidar pela sua vida para que não caia. Jesus, ele chama os seus discípulos e todos aqueles que seriam agregados ao reino, ao seu aprisco, a ter o sentimento da vigilância, porque os últimos dias serão maus. Dias de aflição, dias aonde muitos se levantarão, e diga-se de passagem, não será apenas homens que terão a oratória, ou terão o domínio para assim persuadir as pessoas. Eles serão também dotados de um tipo de poder maligno para operar sinais e prodígios. Aqueles que não estiverem fundamentados na palavra de Deus serão facilmente levados por estas pessoas, porque serão atraídos pelos seus olhos. Os últimos dias será marcado pelo engano. Os últimos dias será marcado por brigas e divisões. Os últimos dias que antecedem a volta de Jesus será marcado pela frieza espiritual. Os últimos dias será marcado pelo distanciamento da palavra, aonde os homens serão levados por doutrinas de demônios. Homens que não têm sustentação e são levados pelo vento. E agora, Jesus, depois de trazer toda esta explicação do que aconteceria, para que assim viesse o fim de todas as coisas, Jesus faz um apontamento para que eles olhassem para a figueira, para que assim, quando se percebesse que havia a frutificação, já era um sinal que ele estava às portas. Jesus também, para adentrar no texto a qual ora lemos, ele também mencionará que os últimos dias será semelhante, ou será necessário, melhor dizendo, um nível de vigilância semelhante àquele que recebe domínio sobre a casa do seu Senhor. E o seu Senhor vai para longe, mas um dia este Senhor voltará. E bem-aventurado é o servo de quando o seu Senhor voltar, o encontrar assim, ou seja, servindo, fiel e vigilante. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ainda, nesta ênfase falando sobre os finais dos tempos, ele irá apontar que o reino dos céus não é, mas será, é algo futuro. E agora, ele vai se utilizar de um método que era muito comum para os mestres da sua época, que era a parábola. Tomar algo do cotidiano e assim extrair lições espirituais eternas. Para aqueles que estavam ouvindo o seu sermão, a sua exposição, iriam compreender facilmente. Jesus vai dizer que os últimos dias, ou o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens, que elas se preparam para encontrar o esposo. É preciso que nós saibamos, queridos, que estas virgens são, dentro da cultura daquela época, as amigas da noiva, da esposa,
que estavam ali a desfrutar daquele momento de alegria, daquele momento de celebração. E elas ficavam na expectativa para recepcionar o esposo que vinha da sua casa. A esta altura, o esposo já tinha pagado o dote ao pai da esposa, já havia prometido uma palavra de casamento, uma promessa de casamento, e havia retornado para a sua casa para preparar morada. Havia uma expectativa para que ele viesse, e assim a noiva, com a sua família, os seus parentes e as suas amigas, pudessem assim desfrutar do santo matrimônio. A Bíblia vai nos dizer que estas virgens, elas se preparam em uma totalidade que nós perceberemos que a Bíblia mostrará, em uma totalidade de 10 moças. Elas se preparam a encontrar o esposo. Você percebe que no desenvolver da palavra de Deus, Mateus ele vai descrever que metade destas virgens são prudentes e a outra metade são loucas. A loucura e a prudência destas virgens não seria pela idade que elas tinham, não era pela pureza sexual que elas tinham naquele momento. A loucura e a prudência que vai ser descrito nesse texto era dado à atitude que elas tomariam a esperar o esposo. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa nesta noite antes de continuar. A Bíblia vai nos dizer que independentemente de ser prudente ou ser louca ou ser nécia, como pode estar na sua Bíblia aí descrito, uma convicção existia no coração daquelas virgens e da noiva que estava ali: o noivo vem. Independentemente da loucura ou da prudência que poderia existir na atitude delas, uma coisa era convicta no coração delas: o noivo vem. Independentemente da hora que estava a expectativa dele vir, não havia uma hora certa para que ele viesse. Era preciso que elas estivessem preparadas. Não havia uma carteira de habilitação descrevendo se elas eram prudentes, se elas eram loucas, mas havia uma certeza dentro daquela casa: se pela manhã, se pela tarde, se pela noite ou se pela madrugada, nós não sabemos a qual a hora que ele virá, mas uma certeza nós temos: ele vai vir. Queridos, é preciso que nós possamos estar atentos aos sinais que Jesus entregou para nós. Ele vem. Os nossos dias proclamam para nós: ele vem. A confiança dos homens em si mesmo diz para nós: ele vem. Homens que se levantam amando a si mesmo diz para nós: ele vem. O amor de muitos esfriando diz para nós: ele vem. A iniquidade se multiplicando, ele vem. Guerra se levantando contra reino, nação contra nação, diz: ele vem. Eu preciso lhe dizer uma coisa: o crente que está aqui sabe, ele vem. O afastado sabe, ele vem. Aquele que não está aqui sabe, ele vem. Ele vem. Queridos, você percebe que Jesus ele traz uma descrição de tantos fatos e ocorrências que aconteceriam diante da sua volta, o seu retorno. Mas ainda mencionando que Jesus fala, na instrução que ele dá aos seus discípulos, ele diz que naqueles últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé, aonde os homens
viviam na tranquilidade das suas vidas e das suas labutas. Até que um dia a porta da arca se fechou. O dilúvio veio e agora já não havia mais solução. Os homens, estamos vivendo nestes últimos dias, homens que se matam se for preciso, perdem noite de sono para correr atrás de outros homens, dependendo de promessas humanas, que na maioria das vezes irão falhar nas suas promessas. Homens que prometem, mas não cumprem. Mas existe um que prometeu, ele vai voltar, ele vai cumprir. Então, se nós sabemos que os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé, aonde se casavam-se, aonde davam-se em casamento, aonde bebiam, aonde comiam, ou seja, os homens estavam vivendo a sua vida normalmente e sem preocupação. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos uma promessa: ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ele vai voltar. Aleluia. E agora, quando Jesus descreve que, independentemente da prudência ou da loucura, elas sabem que ele vem. Agora Jesus irá mencionar, e eu acho interessante os detalhes que o texto vai nos mostrando, porque quando Jesus ele vai apresentar a divisão destas virgens, Jesus começa mencionando pelas 5 prudentes. Jesus começa mencionando, dizendo, são 5 prudentes e são 5 loucas. Só que quando Jesus agora vai detalhar o porquê elas são consideradas assim, Jesus não começa pelas prudentes, Jesus começa pelas loucas. O porquê elas são loucas? Porque elas tomam as suas lâmpadas, mas não levam azeite consigo. Agora, Jesus irá descrever o porquê aquelas outras virgens são consideradas prudentes. Jesus agora vai mencionar que elas pegam azeite nas suas vasilhas e em seguida elas tomarão as suas lâmpadas. Perceba que a prudência que Jesus mostrará, que descreve estas virgens, não é a lâmpada ou não é o brilho que elas têm, porque todas tinham lamparinas. Mas o que descreve a distinção entre ambas é o azeite que carrega. Você percebe que numa escala de prioridade, as loucas tomarão as suas lâmpadas e elas estarão acesas. Mas em uma escala de prioridade na vida do crente que é prudente e que espera Jesus, mesmo que ele não saiba a hora, ele sabe, eu preciso ter a lamparina acesa, mas muito mais importante do que isso, eu preciso ter azeite para manter a chama acesa. O problema, pastor Kleber, é de alguns crentes loucos ou nércios em sua atitude, é pensar que uma lâmpada que está acesa agora, ela se manterá acesa por toda a vida. Querido, Jesus quando pontua que estas virgens tomam azeite consigo, é porque elas compreendem que a vida espiritual, as suas lâmpadas estão acesas agora, mas precisam ter uma manutenção para que estas chamas se mantenham acesas. Crentes que recebem
as suas lâmpadas acesas, porque chega o Espírito Santo, entrega um talento, entrega um dom, aviva a vida daquele crente, e ele pensa: agora que eu estou vivo, agora que eu estou aceso, agora que eu estou brilhando, eu vou viver assim, cantando, vou viver pregando, vou viver a minha vida do jeito que eu quero, e o fogo nunca vai apagar. Querido, se você não tiver uma vida de manutenção na presença de Deus, buscando o azeite que vem do Espírito Santo para manter o fogo aceso, eu tenho uma notícia para lhe dizer: o fogo vai apagar, o ânimo vai diminuir, a frieza vai chegar. Mas se nessa noite, eu tenho certeza, eu estou pregando para crente prudente, crente que tem talento, crente que tem lâmpada, e diz: o fogo está aceso, mas tem um azeite para manter o fogo aceso, mantido até a volta de Jesus. Alguém pode dizer para você assim: para que orar, para que jejuar, para que estar na presença de Deus? Você pode dizer para ele: meu filho, para manter o fogo aceso tem que ter azeite. É interessante, pastor Kleber, demais obreiros, em uma geração aonde levam destaque aqueles que brilham, em uma geração aonde toma pé ou palco de honraria aqueles que brilham, estas prudentes nos ensinarão que a chama que vai se manter acesa não é aquela que brilha, mas é aquela que tem reserva para manter ela acesa. Pessoas que vivem por causa dos seus talentos. Tu tá vendo como ela canta? Mas tu tá vendo como ele canta? Menino, quando ele pega o microfone, prega, quebra tudo, todo mundo gosta, todo mundo se anima. Ou seja, é crente que vive do seu brilho. Só que tem um detalhe: se você não alimenta este fogo, ele vai se apagar. Mas aquele que está na presença de Deus, em humilhação, buscando a face dele, em oração, buscando a vontade dele, os dias maus virão, os dias da aflição virão, os ventos gélidos virão, mas o fogo vai se manter aceso. O fogo vai se manter aceso. A tribulação vem, mas você tem o azeite do Espírito Santo. A prova pode vir, mas você tem o azeite do Espírito Santo. E pode ter que a noite traga as lágrimas de um choro, mas pela manhã você tem a certeza: a chama não vai apagar, a alegria vem, a alegria vem. Querido, brilhar é importante, manter a lâmpada acesa é mais ainda. Ter uma lamparina na mão não é o suficiente. Ela precisa estar pegando fogo. O que os homens vão respeitar não é a lamparina na tua mão. O que os homens vão respeitar não é o saldo bancário na tua conta. O que os homens vão temer ou respeitar a você não é o status social que você tem na sociedade, mas é o quanto de você tem de intimidade com Deus. Eu acho interessante, irmão Júnior, certa vez, deixa eu citar aqui alguém. Certa vez, viram um homem possesso por demônios. E chegou os filhos de Seva, com lamparina na mão, mas estava apagado. Saia no nome de Jesus que Paulo prega.
estava só com a lamparina. Estava apagado. Aí o demônio começa a falar lá, o espírito imundo, diz assim: eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, mas quem é vocês? Lamparina na mão não é suficiente, tem que ter fogo. Ter nome de crente não é suficiente, é preciso ser lavado, remido e ter autoridade de estar na presença dele. Porque todas eram virgens e todas estavam na casa da noiva, mas as suas atitudes diferenciavam. Queridos, nós estamos caminhando para os céus. É preciso que a chama esteja acesa. É preciso que o temor esteja ativado em nossas vidas. E quando Jesus ele menciona que estas virgens, elas tomam o azeite, só que chega determinado momento que por tardar o esposo, na hora que elas esperavam que ele viesse, elas adormecem. Meu Deus. Só que a Bíblia vai dizer, nós não sabemos o tempo que elas passaram dormindo ou cochilando. Não sabemos se minutos, não sabemos se horas. Mas alguém estava atento. Alguém que a Bíblia não menciona o nome. Alguém que a Bíblia não menciona onde estava. Estava atento para dar um grito. Aí vem o esposo. Existia alguém que a Bíblia não menciona o nome, idade, posição, ocupação, mas que estava acordado para entender que o noivo estava vindo. Eu preciso lhe dizer uma coisa nesta noite, querida igreja. Em uma geração onde muitos dormem, Jesus chama você a estar acordado e dizendo: o noivo vem, o noivo vem. Jovem, Jesus te chama. Se lá na tua escola ninguém quer estar vigilante, estar em prontidão esperando o noivo, esteja acordado e dizendo: o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Se alguém lá na sua faculdade está dormindo, abra a boca e diga: o noivo vem. Não durma, esteja acordado dizendo: ele está vindo. E a Bíblia diz que quando elas acordam, elas se preparam. E agora, quando as loucas olham para as suas lâmpadas, elas percebem que a chama está se apagando. A primeira reação que aquelas virgens vão ter é se dirigir àquelas amigas, companheiras e dizer: dai-nos do vosso azeite. Perceba que elas têm a compreensão que era necessário algo para manter o fogo aceso: azeite. Só que a reação que as prudentes vão ter é: não seja caso que falte para nós e para vós, ide antes a quem vende e comprai-o. Pelo menos duas coisas nós sabemos que estas virgens sabiam. É o que, pregador? Elas sabiam aonde vendia azeite e elas tinham dinheiro para comprar. Mas elas decidiram sair apenas com o fogo que tinha nas suas lamparinas. Só que lá atrás, as prudentes decidiram investir
no azeite, porque elas não sabiam a que horas o noivo voltaria. A maior tristeza na vida daquele que não buscou a Deus na sua vida, na sua trajetória, é saber que naquele dia ele não poderá pegar carona com ninguém. A maior tristeza na vida de um descrente ou de uma pessoa afastada é saber que a trombeta soará e não haverá agora, nesse primeiro caso, nessa primeira oportunidade, a oportunidade de subir e estar nas bordas do cordeiro juntamente com a noiva. Querido, eu preciso lhe dizer uma coisa nesta noite. O Espírito Santo de Deus lhe chama. Eu tenho alimento, eu tenho água para matar a sua sede, e eu tenho azeite para você, para lavar as suas feridas, para trazer a alegria e ter a sua chama acesa, esperando o noivo e Senhor dos senhores. Aleluia. E é interessante, é que elas, sabendo que o noivo estava vindo, elas vão aonde vende. Queridos, eu não consigo ver que isso tenha acontecido de manhã, de tarde. Eu consigo ver isso acontecendo à noite. Esse fato acontecendo à noite. Não sabemos a que horas, mas à noite, no período noturno, elas têm dinheiro para comprar, sabe aonde vender, e o mais interessante, que quando elas vão, elas conseguem comprar. A porta da graça está aberta. Venha e compre. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu lhe vendo. A porta da graça está aberta. Ainda dá tempo de comprar azeite. Ainda dá tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se dobre diante de Deus em humilhação, e assim você o encontrará. Quem sabe você tem investido em tanta coisa aqui nesta terra, mas não existe coisa melhor do que ter o nome escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, a voz do arcanjo gritar, e houver aquele alarido da trombeta, meu irmão, o anjo vier te buscar e você estar eternamente com ele nas alturas. Aleluia. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, só os vivos, levanta a mão assim, só os vivos. Oh, aleluia! Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Arremanamachuri bidicalabaia. O noivo vem. Jesus vem. O diabo anda colocando na mente das pessoas, como ele dizia no tempo que o apóstolo Pedro escrevia, que algumas pessoas estão dizendo assim: olha, desde o início dos dias estão do mesmo jeito, ou seja, nada mudou. Aí Pedro diz: se você soubesse, ele vai vir como um ladrão. Ninguém espera quando o ladrão vem, mas ele vem buscar a sua noiva. Ele vem. Jesus vai dizer que se alguém soubesse a hora que o ladrão viria à sua casa, ficaria sob vigilância. Mas acerca daquele dia, nem hora, nem dia, ninguém sabe. É preciso, queridos, que você compreenda que precisamos estar atentos aos sinais, a palavra que Cristo deixou para nós. A afirmação é: Ele vem. E é preciso que nós, como noiva do Cordeiro, estejamos preparadas.
há uma menção e há um desejo no coração da noiva, que é uníssono à voz do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem: vem. A maior prova de uma vida de santificação, de santidade na vida de um crente, é que ele estará aqui, mas ele almeja o céu. A maior prova de uma vida saudável na vida de um crente é que ele estará aqui, ele batalha aqui, ele vive aqui, mas os seus fins, ele quer estar no céu, no céu, no céu. Eu vejo pessoas, pastor Kleber, fazendo tantos projetos, o projeto da casa nova, o projeto do carro próprio, o projeto de investimento na bolsa de valores. Isso é bom, mas é preciso que você saiba, algo maior nos espera. Algo maior nos espera, é a eternidade. Deus colocou dentro de cada um de nós um sentimento pela eternidade. E agora, estas virgens vão comprar. Só que quando elas saem, o noivo chega. E quando ele chega, ele entra na casa e fecha-se a porta. E começa os festejos que durariam dias, segundo a cultura da época. Só que já para findar esta parábola, Jesus não findaria ela dizendo que o noivo entrou na casa. Atente-se para isso. Jesus findaria esta parábola dizendo que as loucas que foram comprar azeite voltam para casa. Só que agora a porta não está mais aberta, a porta está fechada. Quando elas batem na porta, abre-nos a porta. Alguém de dentro diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Dá para você compreender que estas virgens estão do lado de fora, com uma lâmpada na mão e com um azeite comprado. Só que quando foram comprar, já tinha se fechado a porta. Buscaram tarde demais. Chegará um dia que a igreja será arrebatada e alguém passará por estas portas e perguntará para um e para outro que hora começa o culto. Tentará ir na casa de um crente e procurará por ele para querer saber a hora do culto, mas tomará a notícia: ele não está mais aqui. Chegará um dia, queridos, que os homens procurarão salvação para si e não encontrarão. Jesus fala que aquele homem diz: eu não vos conheço. Eram virgens que estavam dentro da casa, eram amigas da noiva, e o noivo ou alguém ali dentro daquela casa diz assim: eu não conheço. Jesus disse que nos últimos dias homens virão até ele e dirão: eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu peguei na mão de paralítico, o paralítico andou, eu falei em línguas estranhas. Chegará naquele dia, nos últimos dias, que alguém chegará diante de Jesus e vai dizer: eu operei milagres e prodígios. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não
vos conheço. Queridos, quando Jesus ele menciona isso, o termo conhecer fala de intimidade. Alguém que tem um relacionamento. Há uma massa que segue pessoas por aquilo que se vê. Homens que operam sinais e prodígios, mas que não são conhecidos de Deus. Eu chamo você pelo poder da palavra de Deus. É preciso sim estar em vigilância, porque Ele está voltando. Mas também você precisa ser conhecido de Deus, ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, para que quando a trombeta soar, o seu nome seja chamado. Estamos em uma linda festa de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. E eu chamo você à responsabilidade. É preciso que sejamos conhecidos de Deus. É preciso que tenhamos relacionamento e intimidade com Ele, para termos azeite, para que quando Ele nos encontrar, a chama esteja acesa. O amor por Ele esteja vivo. Eu estou pregando para você dizendo: não basta apenas ser membro de uma igreja, é preciso ter o amor que esteja vivo, avivado por Ele. É preciso ser filho dEle, é preciso ser crente na presença dEle, na pessoa dEle. É preciso ter a convicção e amar a sua vinda. Existem pessoas que não almejam mais a volta dEle. E isso é um reflexo da sua vida espiritual. Porque um crente que está com a sua vida espiritual em dia, o que ele mais almeja é o retorno de Jesus. Nós estamos nesta noite crendo que Deus é aquele que nos dá a oportunidade. Você sabe aonde comprar azeite. Você sabe aonde você pode encontrar a salvação. Você sabe aonde você pode encontrar a solução para a sua vida. E a você que está com uma lamparina na mão, mas quem sabe o fogo está se apagando. Já não existe mais aquele desejo que você tinha antes de orar. Já não tem mais aquele desejo de se debruçar sobre as Sagradas Escrituras para ler. Já não existe mais uma disposição em você em renunciar à sua carne e jejuar, falar com Deus. Deus lhe chama nessa noite e compra azeite, busca azeite. Eu tenho avivamento para você, eu tenho ânimo para você, eu tenho renovo para você. E a você, querido, que chegou aqui e ainda não confessa Jesus, Jesus tem uma porta de salvação para você. Mas eu preciso lhe dizer que um dia esta porta se fechará. Essa porta se fechará, e aquele que está preparado entrará no gozo do seu Senhor, na alegria dele. E eu preciso nesta noite orar por você. E eu queria que todos os irmãos fechassem os seus olhos. Você é conhecedor da sua própria vida, e assim o deve ser. Você sabe como é que está a sua vida de intimidade com Ele. Você deve sim saber como é que está a sua vida de relacionamento com Ele. Não, você não deve ter apenas uma vida de relacionamento, de culto, de liturgia. Você precisa ter uma vida de relacionamento que perpasse essas paredes, que vá para a sua casa, que enquanto você esteja na escola você tenha azeite, que enquanto você estiver na sua faculdade você tenha assim azeite e seja uma testemunha de Cristo. Você sabe da sua vida, e nessa noite você tem a oportunidade
que se você está sentindo a sua vida espiritual enfraquecer, você tem a oportunidade nessa noite de dizer: Espírito Santo, aviva a minha vida, traz renovo sobre a minha vida, traz avivamento sobre a minha vida. Eu não quero ser um crente frio, eu não quero ser um crente morno, eu quero ser um crente, meu Deus, que ande em paz contigo, que viva em tua presença e desfrute da tua presença, que rio de águas vivas fluam do seu interior. Você vai ter a oportunidade agora, feche os seus olhos, você vai orar. Deus eterno, no poder que há no nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, por vidas que aqui chegaram. Tu os conhece, meu Pai. Eu não conheço, mas Tu os conhece. Deus de intimidade, nesta noite nós oramos por vidas que aqui chegaram, Deus, que necessitam de um renovo espiritual, que necessitam, meu Pai querido, de um encontro contigo. Quem sabe, meu Deus, esteja vivendo de azeites dos dias passados, mas a chama está se apagando, o sentimento, o amor por ti está diminuindo. Deus, a inclinação da carne está reinando. Deus, nesta noite nós oramos por estas vidas que aqui chegaram, no poder que há no nome de Jesus. Traz renovo agora, renovo agora, renovo agora, renovo agora. Espírito Santo, Tu és aquele que levanta do vale aquele que está caído. Traz agora um despertamento espiritual, meu Deus. Em o nome de Jesus, e aquele, meu Pai, que está com azeite, com intimidade contigo, em uma vida de relacionamento contigo, que é conhecido na terra, que é conhecido no céu, fortalece, sustenta, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu preciso convidar nesta noite aqueles que aqui chegaram, que precisam ter uma vida de relacionamento com Cristo.